Senhoras e senhores, está no ar mais um Talk Hugo Podcast. Mas antes de mostrar a nossa convidada super especial de hoje, a gente tem alguma novidade, algumas mudanças no nosso podcast. A partir da próxima semana, o Talk Hugo Podcast vai deixar de existir. Aí as pessoas vão perguntar, vai terminar o podcast? Não. Há uma renovação. Qual seria essa renovação? Ao meu lado, aqui está a Juliana Duque. Juliana Duque, dê uma boa noite para a galera. Boa noite para todos que estão aqui nos acompanhando. Então é o seguinte, galera. O nome do Talk Podcast vai deixar de existir. Vai existir. A partir de agora, sim, na próxima entrevista, como vai ser o nome do nosso podcast, dona Juliana Duque? Aí é que tá, Hugo. Aí é que tá. Aí é que tá o quê? Aí que tá. Sim! O nome do podcast. Entendi agora. Exatamente. Aí é que tá, vai ser o nome do nosso podcast. Aí é que tá podcast. Isso, todos os assuntos, isso, né? Tem sempre um ponto em que a gente se questiona. Aí é que tá. Aí é que tá. O que é que vem depois, né? Aí vem depois a nossa primeira entrevistada. Exatamente. Então, lembrando, a partir de agora, Juliana Duque é nossa companheira aqui no Aí é que tá podcast. Mas, por enquanto, é Talk Hugo, é o último programa do Talk Hugo. Vou te respeitar, okay? hein? Obrigado. Bom, a nossa convidada de hoje, a gente vai falar sobre um assunto polêmico. E olha, você vai começar, Juliana, com um assunto super polêmico, que é o fascínio e os limites emocionais que envolvem os bebês reborn. Que loucura, hein, Juliana? Meu Deus. Principalmente porque eu tenho uma filha de 9 anos e a minha filha tem 3 bonecas dessa. Uma que a avó deu, a outra que o pai deu, a outra que a madrinha deu. Mas é uma coisa que eu tô vendo que tá saindo da esfera infantil, né? Do lúdico, tá se transformando num negócio com uma proporção muito maior, que os adultos estão aderindo a isso. Essa coisa. E eu quero saber, me conte, qual a sua perspectiva desse assunto. Érica Farias, senhoras e senhores, palmas para a dona Érica Farias, psicóloga, que vai falar sobre tudo. A primeira pergunta da Juliana já foi polêmica. Me conta. Saiu do lúdico exatamente. para a fase adulta. Aí é que tá o perigo, né, Juliana? Tá vendo? Boa noite, Juliana Duque, Hugo Esteves, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, quando você fala que a sua filha tem 3 bonecas, é super normal, não é? Isso. Boneca foi feita para a criança. E o que é que a criança faz quando ela brinca de boneca? Ela tá imitando a vida adulta. Isso. Ela tá testando como que ela vai ser como adulta. Ela está se projetando nessa mãe. Isso. Não é? Era isso que eu ia falar. Eu vejo que muitos dos comportamentos que a minha filha reproduz com a boneca é muito do meu tratamento com ela. Ela reproduz o seu comportamento. Ela quer ser você, ela está se espelhando em você. Tudo isso é muito normal, muito natural e muito esperado que ela faça isso. Então, brincar de boneca é uma tarefa, uma atitude infantil. Sim. Que coisa, cara. Né? E agora, de onde que veio essa coisa para o adulto? Como é que surge isso? Quem inventa? Quem é o cidadão, a cidadã do planeta que diz, não, isso não é brincadeira de criança, não, isso é brincadeira de adulto. E eu já vi várias vertentes tentando explicar por que isso está acontecendo e nenhuma delas me convenceu. Até agora, vamos ver se a Érica convence a gente. Mas eu acho que ela concorda comigo. Não, eu concordo que não é brincadeira de adulto. Quando um adulto vem e vai brincar de boneca, já está denotando alguma dor emocional desse adulto. Alguma falta. Repressão, né? Não, pode ser que ela não teve boneca na infância. É repressão de sentimento, ou de alguma vivência que ela não teve. Isso, alguma falta,
né, emocional. Ela não brincou de boneca na infância, e aí ela sempre teve o sonho de ter uma boneca. É uma boneca que ela gosta, podia ser uma boneca de porcelana, uma boneca, esse bebê reborn agora, mas é uma boneca para abarcar uma falta que ela viveu lá na infância. Então agora eu vou colecionar boneca, mas é uma boneca. Tá denotando uma falta? Tá, mas não é algo que seja patológico, né? Eu já vi uma matéria que aparecem muitas coisas, assim, de curiosidades, de coisas do dia a dia, assim, no meu Instagram. E eu vi uma matéria na internet que falava de uma adulta, uma mulher, que ela estava utilizando disso para... porque eu não posso ter filhos, porque meu marido não pode ter filhos. Mas aí a gente entra em outros méritos, como adoção, apadrinhamento, tantas coisas que podem acontecer, né? E que pode deixar de existir, tipo adoção. Isso, é mesmo. Não tinha nem pensado nessa perspectiva. Bebê acabou. Pronto. Mas esse bebê reborn, ele não vai crescer, ele não vai atender às expectativas, né, de um filho que você vai crescer, mas também ele não vai te frustrar. Né? Qual é a frustração que você vai ter com o bebê reborn? Vai ser o que você quer que ele seja. Se você quer uma menina, você vai comprar uma boneca menina. Se você quer um menino, você vai comprar um boneco menino. Ele não vai chorar. Vai passar eternamente a vida trocando fralda, né? Antes de falar desse lado psicológico, como é um bebê reborn? Agora Ele é super realista. Você já viu, A Juliana? minha filha tem. Minha filha tem. Assim, os que a minha filha Mas ela tem... É mole. Eu nunca peguei um. Parece um recém-nascido, de Ele verdade. tem o peso de um recém-nascido. O tecido que é feito, o material que é feito o boneco é uma borracha diferente. E essa ideia começou há muitos anos atrás com empresas, eu não sei nem o nome da primeira empresa que inventou isso. Mas assim, que queria eternizar as mães que tinham uma criança e pouco tempo de vida que a criança tinha. Daquele tamanho. Aí pegava a criança, eu vi isso. E aí fazia todas as características da criança, fazia um boneco, uma cópia. O cabelo implantado mesmo? Tudo, o cabelo, tudo, as feições. Tem veias, tem veias. É uma cópia de uma tem criança. Facial, tem ruguinha, porque o bebê nasce com ruguinha. Tudo. Parece uma criança de verdade mesmo. Às vezes você não pega um sapato. Os mais caros, né? Às vezes você pega um sapato do seu bebê e quer eternizar aquele sapato. Quer eternizar aquela chupeta. Você dá um banho de... E aí coloca num quadro. Foi essa a ideia que começou com o Bebê Reborn. Agora, Juliana Duque, Érica Farias, eu queria que vocês ouvissem aqui um relato. Bebê Reborn, recepcionista, aciona na Justiça da Bahia após empresa negar licença maternidade. Eu vou colocar aqui, ouve aqui. E a notícia é: Bebê Reborn. Recepcionista aciona a Justiça da Bahia após a empresa negar licença maternidade. Sim, é verdade, esse processo existe. Eu entrei lá, eu vi. Foi de lá que eu trouxe o que eu vou dizer para vocês aqui agora. A autora, que é recepcionista de uma empresa do ramo imobiliário, entrou com essa ação aqui terça-feira agora, dia 27 de maio, alegando que trabalha na empresa desde 2020 e no curso do contrato de trabalho desenvolveu com um legítimo afeto profundo vínculo materno com sua filha bebê reborn, que se chama Olivia. Embora não gestando biologicamente, é fruto da mesma entrega emocional, do mesmo investimento psíquico e do mesmo comprometimento afetivo que toda maternidade envolve. O bebê reborn, artisticamente criado, não é mero objeto inanimado. É para a reclamante, né, para a autora, a sua filha. É portadora de nome... Toy Story perde, minha gente. Doutora Érica Farias, a senhora está com a palavra. Toy Story perde. Veja, é um objeto inanimado. Não tem vida, gente. Como que você vai dar uma licença maternidade? Mas... É assim. Veja. Será que isso foi... Agora, eu me questiono. Será que tudo isso é verdade? Não, eu não estou duvidando porque eu sei que psiquicamente pode existir. Mas tantos casos assim, ou as pessoas estão também utilizando disso para ganhar likes? É verdade.
Boa colocação. Entendeu? Claro que tem as pessoas que estão em surto, porque uma pessoa que está assim, ela está fora da realidade. Ela não está vivendo a realidade, ela está num surto psicótico. Né? Ela está acreditando numa realidade que não existe. Então, ela está em surto psicótico. Ela tem que ser tratada psiquicamente. E tem sempre aquelas pessoas que querem aproveitar das situações, né? A gente não sabe até que ponto as pessoas podem atuar para ganhar seguidores, para ganhar like, para ganhar dinheiro. Então, ô Érica, se aparecer um dia lá no teu consultório uma mãe reborn, Eita. como seria como seria no divã a conversa com ela? Querida, assim? você tem algum problema? Brincadeira. Não, eu ia Como é o tratamento? Pronto. Eu ia tentar entender qual é a falta psíquica que ela está passando. Ela está passando alguma dor. Se ela de fato está acreditando que é filho dela, está desenvolvendo esse sentimento de afeto por esse ser que é inanimado, a gente vai ter que ver o que é que isso está causando psiquicamente. Por que que ela está assim? Qual foi o trauma? O que é que ela viveu? Qual foi a falta? Como é que foi isso para ela, né? Sim. Essa pessoa está em uma dor psíquica muito grande e precisa de ajuda. Meu Então, Deus. eu ia ver como ajudar ela psicologicamente. Senhora, Claro. melhor, hein? Brincadeira. Claro que se ela tiver em surto psicótico, ela vai precisar de um psiquiatra, de acompanhamento psiquiátrico. Então, tem várias coisas Isso pode que a estar gente vai- atrelado com alguma, eu não sei se chama doença, do mental, eu não sei se é assim que se expressa, pode ser. doença Pode ser. da mente, né? Como, sei lá, esquizofrenia. Sim, sim. Porque essas coisas também podem estar correlacionadas com esse tipo de... Pode. Ela pode ter qualquer uma das patologias, né, psíquicas. Mas o diagnóstico não é fácil também, não é? Não é fácil. Não é fácil. Não é um diagnóstico. Isso é muito coisa recente também. Acho que nem. Convencer aquela pessoa que crê piamente que aquele boneco é real, de que aquilo é uma ficção, não existe. Uhum. Eu não vou chegar para ela e dizer, olha, isso aqui não existe, você não está sentindo, caia na realidade que isso é um boneco. Né? Como psicóloga, eu não vou chegar nisso. Eu vou tentar entender e acolher a dor emocional dela. Mas existe uma coisa muito, muito, muito interessante também. Também foi uma matéria que eu vi, inclusive, numa página de fofoca nas redes sociais, que falava que uma moça tinha dado à mãe uma boneca. Reborn? Sim, Não é? porque a mãe já era muito idosa e sofria de Alzheimer. E para Aí é ajudar no outra tratamento da mãe dela, ela deu a boneca, porque a mãe tinha... Eu não cheguei a ver o final da matéria, se era por questões Mas já de dá pra familiares, entender. genética e tudo É. mais, mas ali Mas- tinha uma relação saudável da boneca com o Isso. adulto, né? Talvez essa senhora, ela Sim. estava... Porque às vezes no Alzheimer a gente tem memórias muito antigas, né? Sim. A gente não tem, perde a memória recente. Recente, é. Então, talvez ela estava com saudade de um neto, de uma filha, de alguma coisa, e queria ver, queria... Então, aí pode até ser usado como Sim. algo para apaziguar essa dor psíquica dessa senhora, Sim. talvez, né? A senhora, ela tá fora da realidade já. É, já. Ela não tá sabendo distinguir o que é real. Então, isso aí pode ser usado, Eu não entendo né? muito bem do... É até ludicamente, Sim. até para apaziguar essa dor dela. Ou, muitas vezes, tem pessoas, eu não utilizo na minha prática, Sim. mas eu já ouvi que em casos de luto, perda de um bebê, como um objeto transicional para uma mãe que acabou de perder um recém-nascido, Entendi. para ela elaborar esse luto com esse bebê, aí utiliza. Talvez nessas condições fosse... Talvez nessas condições, mas como um objeto transicional. Eu uma acho que coisa... até assim seria uma coisa bem difícil, porque É, imagina eu não você utilizaria sair- com minha paciente. sair- Mas tem técnicas, Sim. tem profissionais que podem vir a utilizar. Agora, uma pessoa que só tem um bebê reborn, a mãe só tem, ou ela compra
o irmãozinho, compra uma irmãzinha. Veja, vocês viram que tem Eu uma vi aí. loja de bebê reborn? Sim. E não Aonde? é Aqui no loja. Recife tem? Sim, é um quiosque, Peraí, eu acho rapidinho. que, se eu não me engano, no Quanto é que shopping custa daqui o bebê tem. reborn, mais ou menos? 10, 15. Depende, né? Depende, Se você chega comprar até. aquele a partir de, sei lá, 2.000, né? R$300 Ah, tem 300 também. dos mais simples. horríveis que tem, né? Não, mas horrível Que que boneco parece uma- Turkey. Mas quando você vai melhorando a qualidade e ele for mais fiel a um bebê recém-nascido, mais caro fica, chega a 10 mil, 15 mil. É caro. Sim, aí eu... Os realistas. Veja, tem uma loja, eu vi na televisão a reportagem. Tem uma loja que ela não se diz loja, ela diz que é uma maternidade. A pessoa que estava sendo entrevistada estava vestida de enfermeira, dizendo, nós somos as enfermeiras e elas realizam o parto do bebê reborn. Entendi. Então, coloca dentro de um plástico com um líquido, não sei se não consegui ver se é Meu água ou Deus, se é um líquido sério gelatinoso. isso? Colocam, primeiro ficam lá expostos em impressionada. becinhos, aqueles becinhos de maternidade. Ficam vários bebês ali, que é a Não sabia vitrine. que esse delírio coletivo estava Tem tão uma alto loja. assim, Eu não. acho que essa loja não é em Recife, se eu não me engano é em São Paulo. Aí você escolhe qual você quer. Aí ela pega, leva lá para dentro, embala nesse plástico e vem e faz o parto com o cordão umbilical do bebê reborn. E aí a mãe sai de lá com o certificado de batismo, com cartão de vacina. Meu Deus, é alimentar uma alucinação real isso aí, né? E outra, é a minha humilde opinião, é você alimentar o seu bolso com a ilusão de outra pessoa, porque quando uma mulher se passa a sair da realidade dela, entrar dentro de uma loja para viver aquele momento. Imagina só, uma mulher, sei lá, 45 anos, não teve filhos porque não pode, não está casada, não adotou, não arrumou um marido, não casou com alguém que já tinha filhos, porque isso tudo pode fazer parte da realidade de quem não consegue gestar uma criança. Mas se ela não viveu nenhum momento desse, é frustrada familiarmente falando, vê uma situação dessa, quer. Gasta até o que não tem para viver uma situação mentirosa, a princípio de tudo, né? Porque eles tomam água, né? Tem alguma comida especial para eles. Faz pelo xixi, buraquinho, assim, faz tem um buraquinho. xixi, coloca Mas, fralda. peraí. Mas você dá a água... Ele tem os mais realistas, quando você bota a mamadeira, ele suga. A boneca Barbie já fez. Eita, não pode falar Barbie não, né? Pode falar. Pode. A boneca Barbie já fez uma... Não, mas uma boneca há muitos anos atrás, que você botava alguma coisa assim, que vinha dentro da caixinha, encostava assim, como se fosse barrinha de chocolate e Meu tal. Deus E ela do céu. mexia a boca. Eu acho que deve ser o bebê mesmo é a mesma princípio coisa. ali. Agora eu vou reverter toda a situação. Aqui. Reverta Eu vou tudo. reverter tudo aqui para deixar a Érica meio Louca! perturbada e louca. A gente já falou aqui das mulheres que não podem ter filhos, o homem que é estéril, etc e tal. Em qual caso uma psicóloga conceituada como a Érica Farias aconselharia a essa mulher, olha, você não vai ter filho, você realmente tem problema, seu marido tem problema. Em qual caso a doutora Érica disse, olha, por que você não adota um bebê reborn? Nossa. Olha, Olha, agora vá responder. eu vou responder. Quer respirar? Quer beber Eu uma só água? acredito Eu vou vendo. beber uma água aqui, ó. Eu só acredito vendo. Eu vendo, não Em acredito. qual caso? A pergunta foi pertinente? Foi bem pertinente. Agora, eu não recomendaria. Não. Um bebê reborn, não. No caso que eu fosse a dona do quiosque e vendesse a boneca. Mas aí eu não ia me passar para isso. Porque eu poderia vender, né, se eu fosse, mas com a intenção de vender para criança. Colocando a sua autorização de psicóloga ali, o seu certificado, a sua Isso. existência como profissional totalmente em xeque, né? Porque eu tenho sobrinha, eu não tenho filha, eu tenho só filhos, mas eu tenho sobrinha que tem boneca.
E ela tem uma, não é bebê reborn, mas que dá comidinha, bota fralda. E aí, quando bota o líquido, aí sai um líquidozinho da cor, faz o xixizinho. Não chega a ser uma bebê reborn. Mas isso faz parte da vivência da menina. Da idade, né? Da idade e tal, pra, né, ir se identificando, é o espelho e tal. Mas eu não recomendaria. Mesmo em caso de luto, mesmo em caso de que você não pode ter filho. Não. Nada. Eu não recomendaria. Eu acho que no o caso bebê do reborn luto como é que terapia, eu não Agora, recomendaria. Acho que no lugar, o luto, você não, eu acho que aí mesmo é que a pessoa não pode fazer, né? Porque O luto deve ser vivenciado. isso, total. Agora, eu não sei se a Juliana já viu, não sei se a Erika viu, eu nunca vi um homem adotar um bebê reborn. Já tem? Não, Olha, porque ainda eu não tomei ouvi- conhecimento. Não, eu de ouvi homem com de- bebê Não, reborn? não, ainda não. Frank, não? Já viu um homem... Um homem. Passada, Não, Frank, o que eu me vi conta foi uma- essa história. Como é que é? rapaz? Tu já É viu o um quê? homem... Foi tu? Ah, Não, né? Não foi o Frank, vamos lá. Mas você não viu uma advogada Mas tem o lado... no Instagram É. dizendo que estavam disputando guarda de bebê reborn. nossa. Se separaram. E aí eu Não. acredito que era um homem, né? É, Não sei se eram duas mulheres, pode ser sei, também. pode ser também. Mas era disputa de guarda de bebê reborn. Gente, isso que mundo é... Jesus volta, vai estar voltando, não tá? Jesus está voltando? A gente eu já acho viu que aí, tá mas disputa ultrapassando. por pet, por terreno. Érica, Agora pela bebê tudo reborn isso é, foi tudo isso é muito novo. novidade pra É. mim. Para ciência, para psicologia, para psiquiatria, tudo isso é muito novo. Vocês estão fazendo uma reciclagem? Vai ter um encontro de psicólogos para discutir essa coisa. Entre vocês da área, qual é o assunto de vocês? Como é que vocês tratam isso? Gente, vamos com calma. Não vamos, por exemplo, não vamos zombar das pessoas, não vamos fazer Isso. memes das pessoas. Que tá rolando muito meme, não tá não, Juliana? Bocado. Muito meme. Então, uma coisa, eu tenho medo de virar meme e a coisa é ficar sem controle. O meme está sendo feito com tudo. Mas, né? Mas veja, a gente, como psicóloga, o que a gente faz é entender a dor emocional dessa pessoa. Ela está em surto. Então a gente vai tratar psicamente. Na verdade, não tem que. Na verdade, o tratamento não é o fato de ter a boneca, é o que está Não, levando o a que está- pessoa a Porque a ter a pessoa boneca. é o que eu falei, a pessoa pode ter. Os homens tem carro antigo, né? Colecionador de carro. Tem homens que têm, quem tem dinheiro, tem 3 Ferraris. Então você está colecionando algo. Se a mulher estiver colecionando uma boneca, eu não vejo uma coisa muito fora da realidade. Ela, Eu acho que é o comportamento, na verdade, mas é o dela, comportamento né, que de faz. tratar como filho. Agora, imagina, isso vira um problema, Juliana e Érica, um problema social. Vocês vão me entender. Uma boneca dessa é de 300, pode custar de 10 a 15 mil reais. Eu só vi até hoje a classe média e a classe alta com o bebê reborn. Vamos pro lado social. A minha filha tem a de 300 reais, viu? Vamos pro lado social. Não tenho 10 mil pra dar numa bebê reborn pra ela. Ela tem que ter aquele Ah, de do boneco que presentinho. deita, fecha o olho, levanta, abre o olho. Lembra? lembro. A mãe... Eu tinha uma boneca que ela tinha, acho que era uma coisa aqui, que botava na água, ela começava a nadar. A pilha não, né? Era pilha, botava pilha nas Era, costas. E ela Mas- balançava o braço assim, ó, Agora, você louca. imagina, Érica, Juliana, no problema social de uma classe classe desfavorecida, que não tem condições de comprar um bebê reborn. Isso. Como é que fica a cabeça dessa mulher que não tem esse dinheiro, que não tem posses? Imagina isso, Mas, sem poder comprar um bebê reborn. veja, Sim, vamos lá. se ele Até quer o mesmo, sol. eles compram, Se endivida. se endivida e compra para ter. É, Se É você verdade. for ver esse pessoal de classe mais baixa, qual é o celular que eles têm? total. Eles dividem, né? Eles dividem, eles parcelam, mas eles têm o que eles querem. As festas mais caras daqui de Recife têm conquistado cada vez mais o público Eles que tem compram em menos 12 acesso, vezes no cartão. porque parcela ia perder de vista. A gente pode sair só um pouquinho do bebê reborn? Pode? Sabe, a gente está vendo hoje uma crise. Dizem que a depressão
a ansiedade O transtorno de ansiedade generalizada. e são os Isso. problemas mais É. frequentes no mundo hoje, a depressão. Você cuida mais de depressão ou de ansiedade? Como é que tá o escritório da Érica, o consultório da Érica nessa loucura que tá o mundo? Pronto. Começando com o bebê reborn. Nossa. Quem que procura mais? Veja, a depressão tá muito em alta. Como eu atendo aos pais, né? Eu atendo muito mais pais de crianças e adolescentes. Pai e mãe. Pais no geral. Então, por isso, desculpa, aqui sem Aham. cortar te cortando. Então, é psicóloga, orientadora parental, é o que? Time OPP. OPP. Que é Orientação Parental para Psicólogos. Como é que é? Orientação parental feita por psicólogos. Sim, vamos lá. Então, aí o que eu vejo muito são mães muito ansiosas com os filhos, com a educação dos filhos, ansiosas porque querem que os filhos sejam esses filhos perfeitos. e não Ai, tem. nossa, você E aí rolou é uma por isso- identificação aqui, hein? E aí, Eu só puxei esse assunto porque eu Uma sei que ela é mãe. identificação aqui, sincera. porque é isso que as mães querem. E talvez seja a essa busca que essas mulheres procuram no bebê reborn, ter esse filho ideal. Eu vou te dar uma perspectiva mais maternal da minha. Eu acho que essa questão da ansiedade por conta da mãe não é nem porque ela não quer que o filho se dê mal, né? Que ele não tenha um bom futuro. Eu acho que o mais difícil é lidar com as escolhas do filho, porque, cara, eu estou vendo o que você está fazendo e vai dar errado. E mesmo assim, ele vai lá e faz, e você começa a enxergar lidar padrões com de a- repetição Com a da sua frustração. Total. Caraca, velho, foi profundo isso. É isso aí. É você entra em contato com a sua frustração, porque o desejo é seu de que ele faça isso ou Isso. aquilo. A falta de controle também que a gente tem diante das ações de outra pessoa, né? Porque você Isso. só pode controlar o que sai de você. O que sai do outro, você não tem o que fazer. E aí a gente gosta tanto, se não tem explicação, gostar tanto daquela pessoa, a troco de nada, que quando você vê assim, vai dar errado. E aí você também não quer que ele se frustre. Você não quer que ele quebre a cara. É. E ele precisa quebrar a cara. Então, Cai, levanta. Cai e levanta. Ele precisa aprender a cair. Ele precisa dar errado. Para dar certo, você precisa dar errado. Porque a gente só aprende no erro. é. Eu já errei muito, é por isso que eu tô aqui até hoje. Então, Você já caiu muito? Nossa, Já? meu Deus, essa cara aqui que lhe convém é de reconstrução, reconstituída. Graças a Deus. então, a Graças- gente precisa disso. E quando você tira do seu filho a possibilidade de se frustrar, você está tirando dele o crescimento, o amadurecimento. E ele, lá na frente, ele não vai saber se resolver sozinho. Isso. Meu filho tem 12 anos, né? Sou E às pré-adolescente. Pré-adolescente? 12 anos já é pré-adolescente? Já está quase na Pode, né? adolescência. né? Pré-adolescente. E às vezes eu vejo a falta de iniciativa dele em determinadas situações, justamente por isso. Porque quando foi na época dele resolver, da gente dar um pouco mais de autonomia para ele, a gente buscava estar sempre resolvendo. Principalmente, teve uma época muito grande da minha vida, na verdade, até hoje, assim, né? Da presença da avó, das avós. E a mãe faz, a avó vai lá e desfaz na velocidade Não é da assim luz. tem uma frase de que a avó... Não é assim que se cria. Eu ouvi muito isso. Meu Deus do céu. Mas a avó, ela foi uma como mãe Sim, e ela é outra enquanto avó. em outra geração, né? Em outra geração. Muito diferente da que é hoje. Mas se ela for só a avó pode, se a mãe sustentar o limite. Sim. Cara, Deixa eu te boa, perguntar. Boa essa, boa. Ela está se consultando, eu já vi falando. Para! E é de graça a consulta. Mas deixa eu te perguntar, o que é que tu acha das avós que participam diariamente da criação dos netos? Não Aí- confunde a cabeça da criança, não? Aí eu o vou ouvir limite papai ou fica mamãe mais ou minha avó.
O limite fica mais complicado, né? Porque você pode até tentar dar o limite, mas se essa avó tem o convívio diário, as avós, geralmente, elas elas tratam esse neto como se elas não tivessem a responsabilidade de educar mais. Elas querem só o bom, elas querem que eles gostem dela. Ser avó é totalmente diferente de ser mãe. Total. Minha mãe diz Né? isso pra mim com bastante frequência. muito Eu não diferente. acreditava nela. O meu pai foi uma pessoa um pai muito rígido na educação dele. Mas com meus filhos, ele não levanta a boca. Não abre a boca, não levanta a voz. Porque é avô. É o avô. Faz tudo. Sim. Mesma coisa, avó. Faz tudo. Sim. Mas quem tem que dar o limite é pai e mãe. Que isso, que Ai, coisa. desculpa, gente. Então, pai e mãe precisam, inclusive, dar o limite para os avós. Se os avós estão ali nessa presença diária, né? Sim. Se, né? Essa rede de apoio, Sim, como a gente chama, é necessária, aí a gente tem que conversar, porque essa avó não pode ser avó E o final todos os A dias. gente deveria dar uma bebê reborn para todas essas. para todas as avós. Cria tua bebê Faz assim, reborn e amada. deixa os meus. É. Toma essa pra tu. Brinca de boneca com essa aqui, Essa né? aqui, E deixa a minha filha deixa aqui, aqui. cuido eu. Ai, outro problema que a gente está... Virou consulta mesmo isso aqui hoje. Olha só, hein? Uso excessivo da internet. Isso tem uma coisa, Problema. briga generalizada entre pai, filho, mãe. Agora eu Até vou que horas- perguntar, posso perguntar? Até que horas é esse limite? Se tem essa total liberdade, se o pai tem que estar presente, não, até 11 horas a internet, até... Como é que é essa loucura aqui, já que eu não tenho mais filho pequeno? Tá, eu vou colocar, tá? Tem. Agora, como que você faz com os seus? Você tem um limite para isso? O uso do digital, você Aham. fala? Não, da internet, eles ficarem na internet, olha, estuda amanhã, acorda cedo, como é que vai tomar banho? É, O uso de então, telas em geral, né? Eu tenho guarda alternada com os meus filhos. Fica uma semana comigo, uma semana com o pai. O que é mais difícil ainda da gente conseguir controlar a quantidade de tela. O que eu faço é dar uma ordem, porque 90% do meu tempo, durante o diurno, eu estou trabalhando na rua. Ou estou trabalhando em outra coisa, estou editando meus vídeos, estou fazendo... Então, eu não tenho como controlar fisicamente. Eu deixo uma ordem, ó, só pega depois que fazer a atividade da escola. Só pega durante a semana, por exemplo, de segunda a quinta, que na sexta eu já começo a liberar mais um pouco, porque não tem que acordar cedo no sábado. Aí fica na parte do final da tarde, a partir das 17, das 18 horas. Aí... E eu acho que essa questão de... só para de 11, para de... Mas É mais da rotina da criança, porque o certo é a criança... Não vou colocar na palavra certo, vou... a gente tá O falando... o aconselhável é que a criança durma mais cedo, né? Sempre, porque ela tem que ter um tempo limite, um tempo mínimo de sono e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Eu dei uma enrolada para ver se eu sabia, se eu saía pela tangente, mas Tá. é uma coisa que eu não... a gente tá falando sobre o Eu limite, acho né? que é O limite. Principalmente... Entre o limite. Porque, veja, deixa só eu concluir. Tá. O que é que acontece? Eu tenho 2 filhos que são em perspectivas completamente diferentes. O meu filho é consumidor do que a internet produz. A minha filha é produtora do que o meu filho consome, só que ela não tem técnica ainda para isso. Mas ela gosta de... gravar os vídeos do TikTok, fazer as trends da internet. Ela faz vídeos de resenha de maquiagem. Ela faz vídeos de resenha de como é que chama? Ela faz de dança, de tudo. Ela faz várias coisas e posta um livro que ela gostou. Ela vai lá e posta no perfil dela. Então, ela consome muito, mas ela também retorna. A partir do momento que ela tiver uma técnica de como reproduzir isso da maneira certa na internet, eu acho que ela vai produzir conteúdo de verdade. Já ele não. Ele só assiste. Então, eu acho que até se a gente direcionar o interesse dessa criança, saindo do consumo para a produção, canalizando
pare de perder o seu tempo e ganhe, monetize, sei lá, faça desse hobby uma maneira saudável, como quem faz um diário de viagem, essas coisas. Mas... Eu acho que é mais fácil do que controlar, porque o digital tá em tudo hoje. Mas Não, eu o acho que... digital tá em Mas tudo. você tem... Eu acho que tem que ter um controle. Mas precisa do limite. Limite. Como tudo na vida. A gente precisa do limite. Você falou do horário de sono. Sim, A criança precisa ter as 10 horas de sono. sim, é. São 10 horas. São São 10 10 horas. Para a horas. criança, são 10 horas. Ela precisa, assim, né? É aconselhável. Que ela vá dormir 8 horas da noite, 9. Porque aí tem os picos do sono da noite, onde ela vai ter o crescimento, ela vai repor energia, ela vai... Enfim, tem toda uma ciência por trás do porquê que ela precisa, né? O ciclo cartesiano... Não, tem um ciclo, eu esqueci. Mas é o ciclo do sono. Ela precisa desse ciclo do sono, né? Para o desenvolvimento dela. Sim. Aí isso é uma coisa. Mas a tela, a gente precisa dar o limite para essa criança, como a gente dá o limite em todas as outras áreas da vida. Então, é certo ou errado eu ter um aplicativo que vai ver onde meu filho, o que é que meu filho está acessando? Aham. Não, eu acho que esse Pra controle mim- da família Para mim, eu acho que é importante. é importante que tenha. A rede social da Tem minha um filha é limite de logada ho- no meu celular Ah, também. é isso que eu Tem que Você tem que vigiar. E ter pronto, acesso à isso é senha, perfeito. Ter acesso à Perfeito. senha do Instagram. Tem Tenho. que ter Tenho. acesso. Meu filho tem WhatsApp. 16 anos. É. Mas se ele usa celular, como todo adolescente usa celular. Ele teve celular desde 6 anos de idade, eu acho. Eu dei um telefone para ele logo muito cedo. Mas eu tenho um de 7. Eu não dei e pretendo não dar para o de Mas 7. por que ficou uma lição ruim? Porque eu tenho um de 16 e um de 7. Já Sei. tem uma 10 anos atrás, o nível, o conteúdo era outro, a quantidade de jogos e interação com o telefone era diferente Era. 10 anos atrás. Então, eu dei para eu me comunicar com ele. Na minha visão, se eu der para o pequeno, eu acho que o vício vai ser muito grande. vai. Entendeu? Poxa. Com Porque ele tem certeza. 7 anos, ele não ia parar, Isso. entendeu? Uma grande dificuldade que Qual eu é a tenho com idade minha... da tua filha? 9 anos. É. Uma grande dificuldade que eu tenho na minha filha é que o nível, a quantidade de tempo que ela passa interessada em algo, hoje em dia é mínimo. É. Porque na tela é tão rápido. É muito Vi 10 segundos, não gostei. Vi 5 TikTok. segundos, não gostei. Passei. Que ela não consegue, para prestar atenção na aula, para ser algo que não é atrativo ao cérebro ou que é condicionado a não ser atrativo. Porque é muita adrenalina. Ela tem E dificuldade. E virou uma lei agora, né? No governo agora, que é proibido o celular nas escolas. É proibido, graças a Deus. Na tua escola Da do Não, meu é filho- lei no Brasil. É lei no As Brasil escolas inteiro. não podem. Na do meu filho, leva mais ele pra disse sala que de fica aula. dentro de uma ele pode levar. Mas assim, o dele fica dentro de uma caixa, dentro do armário da professora, que ele só Ah, pega sim. no final do horário. Na escola do meu filho, tem que deixar numa caixa também. E só pega quando termina. Não pega mais nem nos horários de intervalo. Porque o ano passado, no intervalo, podia pegar. Agora não pega nem no intervalo, é só quando sai. E é fora do ambiente da escola. A escola não está permitindo nem que eles façam ligação, assim, para dizer, a aula acabou, vem me buscar. Mas aí é meio radical, né? É, mas a escola também dele não tá, é assim. não tá deixando. Bom, vamos para a polêmica? Bora, Juliana, polêmica? Bora para a polêmica? Foi ontem, Juliana, você que é mais antenada, Será? que houve a separação de Virgínia e o Zé Felipe. Não foi isso? Foi, separou. Mas o assunto é sério. Essa, por ser pessoas públicas, os dois, o casal. Não sei se Juliana vai concordar comigo. Vocês acham que eles deviam expor isso? Estamos terminando o nosso relacionamento. E houve uma coisa muito chata também, que eu achei chato. Que ela dizia assim, a gente não tá... Nós somos amigos, mas a gente não tá nem beijando, nem mais tchuk-tchuk. Ela falou isso? Falou. Ela falou. Mas foi ela um- estava casada com ele ainda? Tá, não, isso foi agora, anunciando a Quando separação, separaram? cara. Aí ela estava justificando que estava Justificando. separando porque viraram amigos Viraram e não amiga, estavam. a gente não tá mais. Só a gente não Eu beija. fiquei sabendo que foi outra coisa.
Você soube. Virou aqui estoqueio agora. Virou agora fofoca. Eu não fofoco, eu só comento, hein? Não, mas essa autoexposição, Érica, para a internet. Aí, volto para adolescentes. Os adolescentes vendo isso. Parece que família... Mas, meu amor, a moda nos jovens agora é ser low profile. Como é que é? Low profile. Você não posta nada, não tem nada nos seus stories, não tem Gente, nada no seu feed. E a não foto tem. do seu perfil, ele ainda tá assim, ó. Isso! Pare! Eles só tiram foto no perfil assim. Não tem uma foto no feed. E os stories é só para melhores amigos. Aí vamos pro lado psicológico. Né? Vamos para Então. psicologia agora. Agora, então entrou no ritmo. O que é que tá acontecendo? Veja, E esquece esse profile, como é? Low profile. Low profile. Low profile. eu acho que o adolescente, a característica dele é se identificar com outras figuras que não o pai e a mãe quando na adolescência, porque eles estão buscando a Mas identidade. Mas o pai e mãe não são espelhos que a gente aprendeu isso há São, anos. mas na Érica. infância, né, Hugo? Lá na infância é o espelho, é o pai herói. Eu me apaixono pelo papai, eu quero ser mamãe. Mas quando chega na adolescência, Hugo, o que eu mais recebo no consultório são as mães que estão... Eu não conheço mais meu filho. Meu filho virou adolescente e eu não sei quem é esse ser que está habitando a minha casa. O meu vive de cara feia. Nossa, se eu for para um restaurante com ele e ele não tiver assim. Eles não Não é meu querem. filho. Eles não querem mais. A minha irmã, que é a madrinha dele, já falou para mim várias vezes: olha, converse Mas- com seu filho. Mas o que... Porque ele vive de cara feia e a gente não tem nada a ver, não. Ninguém aqui é a Mas razão aí é do que- problema dele de ser mulher. Ele tem um problema com a vida. Mas aí é que tá. Mas Adolescente. por isso que eu entrei na área da Virgínia com o Zé Felipe. Mas eles nem são adolescentes mais, né? Mas pois é, cara. Mas essa demonstração, esses... que eles Entendi. passam pra dizer, separa, mas não vai ter mais fuque-fuque, não tem mais beijo, a gente é amiguinho. Mas Porra, veja, eles bicho. são pessoas públicas e que É. ganham dinheiro com a imagem Isso. deles. Falando bem, falando mal, é dinheiro Falem entrando. de mim. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. É isso que a Virgínia quer, não é? Assim, eu acho que ela quer vender base e batom. da de marca emagrecimento. dela. Então. E body splash que tem cheiro de waffle. Mas, Mas às vezes, essa exposição ajuda, né? Ajuda. adolescentes tem muito, né? No consultório? Muitos Não, adolescentes, não. Só Não, eu atendo aos pais de aos adolescentes. pais de adolescentes. É. Caramba. Aí, como é que tu diz assim, olha... A mãe, chega- as mães, né? Quem São mais procura são as mães. É muito difícil o pai ser um pouco mais aberto à O psicologia. homem é muito fechado, O homem é né, muito pra isso, fechado né? para se abrir, para É. se expor. Às vezes eu quero atender o pai, consigo que eu fazer uma ou outra consulta com o pai, né? Quando a coisa está bem complicada. Mas quem mais procura são as mães. Bom, cara, olha o tempo que a gente já tem. 40 minutos. Sabia que já tem mais de 40 minutos de conversa? Falamos sobre bebê reborn. Falamos sobre criação de... né? Falamos sobre o que mais? Limites, né? O uso de Limites. telas. Juliana já deu a experiência dela total aqui sobre quer ser uma Vasta mãe. experiência. Quer ser uma mãe, mas eu sei que... Millennial. Eu vou te abrir um jogo aqui. Ah, Eu acho que nem a Juliana sabe disso, que eu nem conversei com ela. Só pra gente finalizar. certo. Pra tu ver a importância do pai na vida de um, Total de e um 100%. filho, de uma filha, ok? Eu não sei, eu vou contar, vou abrir meu jogo aqui com vocês, Conta. já que a gente tá íntimo. Compartilha, vai. Vai. Há 1 ano e meio, há 2 anos, eu recebi um e-mail, um direct no Instagram, Sim. que você vai me ajudar nessa, tá? Aham. Dizendo, é Zuca. Zuca é meu apelido em Belém do Pará. Lá quando eu nasci. Sou o Zuca. O que tá falando aqui é a fulana. Xuxa, tudo bem? Como é que tu tá? Mais de 40 anos que eu não te vejo, que a gente teve um relacionamento em Belém há 40 anos, 41 anos, quando eu vim pro Recife. Que bom, pá, beijo, tchau, tchau, tchau. Me dá teu WhatsApp. Tá, beleza. Aí eu liguei pro meu irmão, disse, pô, quem me procurou foi Fulana. fulano. Tu sabias que ela tem uma filha tua? Que ela disse pra mim? Tan, tan, tan. Meu Deus! Ouve que essa. notícia bombástica!
Érica! Mas aí é que eu queria... Para você ver. Ah. E a mãe nunca... Peraí, como é que tu fala? Solta a bomba dessa e Mas sai correndo, e tu? É bomba, mas E tua cara? Quando Mas tu peraí. viu isso? Cara, aí só que é o seguinte, sabe, Érica? E a mãe nunca tinha falado para ela sobre quem seria o suposto pai. Ah. Nunca falou para ela. Nunca, 40... Depois, e Eu outra tô coisa, chocada. agora, o mais interessante, ela não tem registro de pai. Sim. O mais interessante da história, essa menina hoje mora em Curitiba, é radialista, é atriz, mestre de cerimônia, Ele levou Faz todos os dons podcast. do pai, É. veja. detalhe. E eu fui agora, e eu fiquei com aquela coisa na cabeça, sabe, Juliana? Claro, claro, Não, peraí. mexe, Mas mexe. peraí. Uma mulher sem uma filha sem o registro de pai. Eu peguei um avião semana passada, eu estava em Curitiba. Tá explicado. Tá A Curitiba. viagem para Curitiba. Eu fui conhecê-la, fui fazer o exame de DNA. Ah, Não saiu o resultado, que demora. O exame de DNA demora de 7 a Demora. 10 dias, depois de 7 e tal. E estou esperando até hoje o resultado. A gente está gravando hoje é terça-feira, dia... Terça-feira é dia o que? A gente está gravando hoje. Hoje é quinta-feira. Quinta, a gente tá... 29. 29. É. Olha aí, Brasil, escutem todos Agora- que na próxima entrevista teremos, além de um convidado especial, um resultado de um exame de DNA. Oh. É isso. Sabe, Érica? Quase um programa do Ratinho. Trarei verdades, Mas, entendeu? mas a conclusão que eu queria passar para você é que a felicidade dela, quando eu cheguei lá em Curitiba, a alegria dela estar fazendo DNA, e mesmo ela disse assim, olha, Hugo, mesmo se você não for meu pai, eu já tenho um carinho super especial para você. Total. E se você for meu pai, eu quero o registro. Lógico, ela vai ter o registro de Josué Hugo dos Santos Esteves. Eu volto a Curitiba depois do resultado, para você ver. Hoje ela é uma pessoa feliz. É, total. A mãe falou assim, Hugo, você não sabe. E ela já tem 41 anos de idade e tá grávida. Mas a Entendeu? referência Mas a referência paterna é muito forte. muito importante. Muito Ela foi para importante. psicólogo, foi para todos esses anos ela foi para psicólogo. Eu trabalho muito com mães separadas. A maioria das minhas pacientes são mães separadas e esse é o meu nicho, né? E eu falo que a importância do pai, como é importante que esse pai esteja presente. Porque, às vezes, essa mãe está com muita raiva do Total. pai, né? Muito. Tudo que o pai fez, que não fez, que... E tem N razões Sim. para a separação, traição e Mas eu tudo. não sabia, tá? Não, Sim. eu sei. Mas o quanto que é importante, o quanto que essa mãe deveria ter dado a essa filha a oportunidade de conviver com o pai. É, né? porque no final das contas é mais sobre o reconhecimento da criança, né? Porque quando... Eu não vou falar da esfera paterna, eu vou colocar nas duas esferas. Uhum. Quando o pai ou a mãe não, entre aspas, não presta, né? A própria criança sabe, sente, Isso. descobre com o tempo. Então, eu já cometi o erro de ir com raiva. Esse satanás desse homem me perturbando. Mas, no final das É contas, a importante. gente sabe que a gente tem que deixar a criança quebrar a cara. Tem que deixar ela A frustração, quebrar a cara. né? É. E hoje eu posso ser avô e pai ao mesmo tempo, porque ela vai ter filho agora em agosto, entendeu? Parabéns pro papai! Mais uma. Parabéns pro papai! Então, Érica, cara, que papo massa. Foi massa. Gostou da Juliana Duque? Gostei. Foi bem? Foi bem? Foi ótimo. Foi bem? Foi bem? Então, gente, Vamos, né? a gente conversou aqui com Érica Farias. O Instagram da Érica. Érica com K, Atenção Farias aí, Psi. produção. Érica com K. Érica com K. Érica Farias Psi. PSI. PSI de psicóloga. Conversamos aqui com a nossa queridíssima psicóloga Érica Farias. E lembrando mais uma vez que o Talk Hugo Podcast, o nome se despede. Né? E a partir do próximo programa vai ser Aí é que Aí tá. é que tá podcast. Tá. Gostou do nome? Gostei.
Aí é que Será Aí é que tá. gravado aqui no Mas Canacaiana. ele não deixa, eu vou falar agora. Ele não deixa. Esses estúdios, gostou do estúdio? Amei. Bonitinho o super estúdio? Muito confortável. bonitinho. Aqui, se você quer fazer um podcast, gravar o seu podcast, você pode procurar aqui o estúdio Canacaiana. Canacaiana, tá aqui o telefone. Pode passar o telefone aqui, ó. Você liga para esse número. É o estúdio aqui, pô, moderníssimo, Isso. alta tecnologia, câmeras maravilhosas. Todos os materiais são Todos novinhos em folha. E ar-condicionado, tem café, tem água, tem tudo aqui para você. E tem a gente! E tem a gente no Aí é que tá. Juju, Hugo, obrigado por parceria. Aí é que tá. Aí é que tá. Amiga, Érica, Muito muito obrigada. obrigada por você ter vindo aqui dar essa aula pra gente. Oh, Foi massa foi massa. compartilhar seu Agradeço. pensamento comigo, com o Hugo. Aí é que tá podcast. Um abraço, valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.